Iniciando mais uma aula de matemática, o assunto de hoje, a gente vai estudar triângulos, vamos classificá-los em relação aos ângulos internos e em relação ao comprimento dos lados dos triângulos. É uma aula do sexto ano, dando continuidade ao assunto que foi iniciado na última aula, polígonos, a gente viu de modo geral os polígonos, e agora vamos ver de modo específico, começando com os triângulos. Vamos lá. Triângulo é todo polígono que tem três lados e, consequentemente, três vértices e três ângulos internos. Então, é um polígono que tem três lados. Assim, se ele tem três lados, ele vai ter também três vértices e três ângulos internos. Então, aqui a gente tem uma representação de um triângulo ABC. A gente representa o triângulo dessa maneira. Um triângulozinho mesmo, um triângulo, e coloca os vértices. Os vértices são A, B, C. Então tem um triângulo ABC. Esse triângulo ABC tem os vértices A, B e C e tem os ângulos internos, que são eles A, B e C. São os ângulos internos do meu triângulo. São três ângulos internos do meu triângulo ABC, ok? Então, polígono que tem três lados, a gente chama de triângulo. Vamos classificar agora os triângulos. A gente começa em relação aos ângulos. Então, o primeiro exemplo de triângulo é o triângulo acutângulo. Ele tem os três ângulos internos agudos. Lembrando sempre, está aqui ângulo agudo. É menor do que 90 graus, tá? Então, o ângulo agudo é aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Ele é maior do que zero e menor do que 90. Então, ele é o chamado ângulo agudo. Então, eu estou dizendo que o triângulo acutângulo ele tem os três ângulos internos agudos, ou seja, os três ângulos internos são menores do que 90 graus. E aqui a gente tem uma representação de um triângulo que ele é acutângulo, que ele tem os três ângulos internos menores do que 90 graus. Triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo interno reto e dois ângulos internos agudos. Lembra que ângulo reto o ângulo reto é igual a 90 graus. Então, é um ângulo de 90 graus. Então, eu estou dizendo que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem a representação de um triângulo retângulo. E o ângulo reto, a gente lembra que ele é representado por essa formazinha aqui. Então, aqui está meu ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu tenho um ângulo reto e, por consequência, eu tenho dois ângulos agudos e um ângulo reto. Por fim, a gente tem o triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Lembra que o ângulo obtuso ele é um ângulo maior do que 90 graus. Ângulo obtuso ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. 180 é um ângulo raso, o ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. Então, ângulo obtuso, o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo interno obtuso e dois ângulos internos agudos, né? Já que ele tem três ângulos, um vai ser obtuso, os outros dois serão agudos. Então, aqui a gente tem a representação, ó, onde essa partezinha aqui é o meu ângulo obtuso, é um ângulo que é maior do que 90 graus. Em relação aos lados, a gente tem também três classificações. A primeira delas é em relação ao triângulo escaleno. O triângulo escaleno é um triângulo que possui os três lados com medidas de comprimento diferentes. Ó. Triângulo escaleno, os lados são diferentes. Então, aqui tu percebe, nesse triângulo, ó, o lado é 3, 4 e 5.
Nesse aqui é 3, 4 e 2. Todos os lados são diferentes, então o triângulo vai ser escaleno, ok? Você consegue montar para mim um outro triângulo escaleno aí? Vamos ver. Triângulo isósceles. Bom, triângulo isósceles vai possuir dois lados com medidas de comprimentos iguais. Dois lados com comprimentos iguais. Na verdade, para ser mais exato, vai possuir pelo menos dois lados com comprimentos iguais. A gente vai ver um pouco depois. Então, aqui a gente tem o triângulo que tem como medidas 2, 2 e 1. Então, eu tenho dois lados iguais. Aqui eu tenho 3, 3 e 5. Dois lados iguais, com medida de comprimentos iguais, né? Então, eles são exemplos de triângulos isósceles. E o triângulo equilátero, por sua vez, esse equi, aqui dá a ideia de igualdade. Então, é a igualdade dos lados. O triângulo equilátero ele tem os três lados com medidas de comprimento iguais. Três lados com medidas de comprimentos iguais. E uma consequência interessante disso é que os ângulos internos também terão medidas iguais. Então, no triângulo equilátero, os ângulos internos vão medir todos 60 graus. Então, um triângulo que é um triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus, ok? Todos os três ângulos internos vão medir 60 graus. É uma consequência do fato de os três ângulos terem medidas de comprimentos iguais. Então, se tu vê um triângulo com os três ângulos com comprimentos iguais, ele é equilátero e, por consequência disso, os ângulos internos vão medir 60 graus. Então, aqui a gente tem um triângulo com 3, 3 e 3, 2, 2 e 2. Aí tu para pensar. Se o triângulo tem três lados iguais, então ele também tem dois lados iguais, né? Portanto, todo triângulo equilátero também é isósceles. E aí vem da definição do triângulo isósceles, que é o seguinte. Um triângulo é isósceles se possui pelo menos dois lados iguais, já que se ele possui três lados iguais, ele possui dois. Portanto, todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Porque se ele possui três lados iguais, também vai possuir dois lados iguais, né? Vamos para uma questãozinha aqui. Observe o triângulo abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Aí vamos lá, vamos observar. Eu tenho um triângulo cujos ângulos internos são 63, 63 e 54. Eu tenho outro que são 56, 90 e 34. Outro que é 70, 78 e 32. E um aqui que é 60, 60 e 60. Se tu acabar de lembrar o que eu falei no slide anterior, eu disse que o triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Opa! Então, para todo triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Se eu observo que eu tenho um triângulo cujos três ângulos internos medem 60 graus, então eu concluo que ele é equilátero. Sendo assim, qual é o triângulo equilátero aqui? É o triângulo 3. Resposta à letra C. Questão 2. Uma aluna desenhou o seguinte triângulo equilátero no caderno, como indicada a figura abaixo. O valor do ângulo A é, novamente, triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus. Então, se eu quero saber o valor do ângulo A, ele mede 60 graus também, letra C. Essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente estudou as formas de classificar os triângulos. Né? Definiu triângulos com um polígono que possui três lados, viu como a gente classifica ele em relação aos ângulos em agudo, obtuso e reto, acutângulo, obtusângulo e retângulo, e viu como classifica em relação aos comprimentos dos lados. Na escaleno, todos os lados diferentes, com medidas diferentes, né? Isósceles, pelo menos dois lados com medidas iguais, e equilátero, que tem os três lados com medidas iguais, e por consequência disso, os três ângulos internos medem ambos 60 graus.